Seja bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos de 4 a 6. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O primeiro personagem que nós vamos abordar nesta noite é tão conhecido nosso, Abel. Hebreus 11:4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Vocês entenderam, na essência deste versículo, que Abel alcançou a justiça de Deus por causa da sua oferta? Vocês conseguiram entender que a Bíblia fala assim, pela fé foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Depois que Deus aprovou as suas ofertas, Abel foi reconhecido como justo. Deus, neste versículo, dá testemunho da oferta de Abel, não do próprio Abel. A Bíblia não diz que Abel foi um homem justo em si mesmo. A Bíblia diz que ele foi reconhecido por Deus como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Nós precisamos aprender, queridos, a ofertar da forma como Deus quer. Eu bato tanto na tecla dos procedimentos bíblicos a respeito da oferta, que para muita gente essa tecla já até desafinou. Porque nós queremos trazer a Deus as ofertas que nós achamos que vamos trazer. Seja a nossa oferta de adoração no meio do culto, seja a nossa oferta de trabalho, seja a nossa oferta de tempo, seja a nossa oferta de adoração, nós queremos estabelecer por nós mesmos quais são os meios pelos quais nós vamos ofertar. Deus, queridos, não recebe oferta que Ele mesmo classifica como inútil. Porque se fosse só trazer oferta, Caim também trouxe a oferta. Não se trata tão somente de trazer a oferta, mas de que forma aquela oferta está sendo trazida. Há ofertas que aos olhos de Deus são inúteis. Isaías 1,13 diz assim, parem de trazer ofertas inúteis. Isso é muito forte para mim e para você. Ofertas que Deus olha e considera são inúteis. Nós precisamos nos lembrar que Deus não precisa das nossas ofertas. Nós é que precisamos ofertar ao Senhor. E entendam-me, queridos, ampliem essa abordagem de oferta para não ficar, então, somente na questão financeira, que também é fundamental e importante. Mas em tudo que nós trazemos para Deus, nós estamos aqui nesta noite, cultuando a Deus, estamos ofertando a Ele do nosso tempo. Mas será que verdadeiramente esse tempo
nós estamos ofertando ao Senhor com adoração? Ou nós só estamos aqui na igreja passando o tempo, estamos aqui, mas nosso pensamento está voando longe? Nós estamos aqui adorando a Deus, olhando para o relógio, calculando quanto tempo falta para nós podermos ir embora. Nós estamos aqui na igreja entoando louvores ao Senhor. E quantas vezes esse nosso cântico é automático? Nós não vivemos a essência daquilo que nós mesmos cantamos. Nós não fazemos do nosso cântico uma oração. Quantas vezes pregando em igrejas no Brasil e fora do Brasil, igrejas que tinham grandes corais, e quando o coral era convidado a adorar a Deus, era um momento de intervalo da igreja. O coral cantando, adorando, e a igreja conversando, e as pessoas rindo, aí as pessoas se levantavam, iam ao banheiro, iam lá atrás abraçar o outro, como se fosse um plim-plim, um intervalo. Isso não é adoração, isso é oferta inútil. Sabe o que é inútil? Aquilo que não tem utilidade. É Deus dizendo, não tem utilidade nenhuma para mim. Parem! Mesmo trazendo ofertas, Ele está dizendo, parem! É inútil. Por quê? Porque vocês não estão fazendo conforme eu determinei que as ofertas a mim trazidas fossem. A gente tem um exemplo muito claro, quando nós abordamos aqui a oferta de Abel e de Caim. O justo Abel, ele alcançou a justiça pela sua oferta. Não foi por causa da sua justiça inerente. Não foi só porque ele achava que praticava atitudes que o justificassem. É claro que a Bíblia está mostrando para mim também aqui, que eu não tenho como me justificar por mim mesmo diante de Deus. O que me justifica é a oferta, e que oferta é essa? A maior oferta que a humanidade já recebeu, Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque a Bíblia é clara, tanto Deus amou o mundo que deu o seu Filho único, Ele ofertou o seu Filho único, Ele não precisava ofertar, mas Ele ofertou por amor, e é essa oferta que me justifica, é o sangue de Jesus Cristo que me justifica, que me regenera, que me redime, que nos salva. E é bonito o versículo que ele continua dizendo, e por causa desta oferta, ainda por ela fala. Mesmo Abel estando morto, aquela oferta de Abel continua falando ao meu coração, ao seu coração, milênios depois, para que nos sirva de exemplo, para que nos sirva de orientação, para nos mostrar o caminho que efetivamente nós devemos andar. Nós precisamos ser como Abel e não como Caim. A história de Caim e de Abel, na verdade, ela fala a respeito de duas coisas que são essenciais para todo cristão: agradar a Deus e dominar o nosso ímpeto para o pecado. Agradar a Deus é simplesmente fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. É assim que nós agradamos a Deus, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. E Ele quer que nós façamos para que nós sejamos mais abençoados. Ele quer que nós façamos para que nós sejamos mais felizes. Ele não quer que nós façamos tão somente para mostrar que Ele é autoridade, que Ele manda e nós fazemos. Ele quer que nós o agrademos fazendo aquilo que Ele determina, aquilo que é bom para nós, para que nós possamos usufruir de uma vida abençoada. Só vive uma vida abençoada aquele que agrada a Deus. Dominar o pecado, a gente pode simplificar como não fazer o mal que desagrada a Deus, porque o que é o pecado? Rebeldia contra Deus. A palavra de Deus diz, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Aí o ser humano rebelde diz, mas eu vou fazer, eu quero fazer, eu decidi fazer. Pecado implica em decisão de pecar. Ninguém peca sem decidir pecar. Ninguém peca sem saber o que está fazendo.
Ninguém peca sem que o seu racional esteja empurrando para esta decisão de pecar. Nós escolhemos pecar. Mas quando nós decidimos agradar a Deus e dominar o pecado, a gente pode resumir isso como obedecer a Deus. Esse deve ser o desejo do verdadeiro cristão. Qual é o meu desejo? Obedecer a Deus. Como? Agradando a Deus e me afastando do pecado. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o nascimento de Abel. Gênesis 4, versículos 1 e 2. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Porque, biblicamente, o homem só se relaciona sexualmente com a sua esposa. Não é com a sua namorada, não é com a sua noiva, não é por aquela pessoa pela qual ele tem atração. Por isso que a Bíblia faz questão de dizer, Adão teve relações com Eva, sua mulher. E ela engravidou e deu à luz Caim. Caim era o primogênito. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. E aí a Bíblia declara, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Até aqui, a Bíblia nos mostra que eles nasceram e foram formados para um exercício profissional. Porque esta é a grande preocupação na atualidade dos pais. Fazerem seus filhos grandes, que falam inglês, que falam francês, que falam italiano, que dançam balé, que nadam muito bem, que tocam diversos instrumentos. Orientá-los para que eles sejam grandes. Até aí, queridos, eu diria para vocês, é uma nobre função. É uma nobre função. Aqui nós temos o início da família de Adão e Eva, depois que por causa do pecado de ambos foram expulsos do jardim do Éden. Nasce Caim, nasce Abel, dois homens que com o passar do tempo tiveram as suas profissões. Conseguiam seu sustento. Caim e Abel também haviam aprendido dos seus pais uma outra coisa. Gênesis 4, 3, 4. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das principais crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. A Bíblia mostra para mim, queridos, que ambos, Caim e Abel, vieram para adorar a Deus. Eles estavam ali com o mesmo propósito, não significa que com o mesmo coração. Todos nós estamos aqui hoje porque viemos para a igreja, viemos cultuar ao Senhor. Mas preste atenção, só Deus, sondando nossos corações, como o salmista escreveu, sonda-me, Senhor, é que vai saber quem verdadeiramente está prestando a Ele um culto agradável. O culto de quem Ele está recebendo. Não significa porque nós viemos à igreja que o nosso culto é recebido por Deus. Porque, queridos, nós viemos pela mesma razão e devemos vir. Mas devemos também, na nossa essência, vir com sinceridade para adorar a Deus. Deus olhou para as ofertas, eram ofertas. Você traz a oferta de tempo, você traz a oferta da sua oração, você traz a sua oferta financeira, você traz a sua oferta de louvor, mas não significa que isso vai ser aceitável a Deus. O Senhor aceitou com agrado. Com agrado. Ele não aceitou de qualquer forma, não. Deus se agradou da oferta de Abel. O propósito da nossa vida, queridos, é adorar a Deus. Eu e você fomos criados, o homem foi para adorar a Deus. Mas preste atenção. Não é um Deus egocêntrico que precisa criar seres
para ficarem diante dele, reverenciando, para que ele possa se justificar na sua existência. Deus não precisa de mim, Deus não precisa da minha adoração. Eu preciso adorar a Deus. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, diz a Bíblia. Por que para adorá-lo? Porque junto a Deus, eu vou usufruir de tudo aquilo que Ele preparou. Ele nos fez por amor, para que nós possamos viver aquilo que Ele preparou para nós, não escravos de uma adoração. Ele podia ter nos feito sem livre-arbítrio, sem escolha. Ele podia nos ter feito tão somente determinados a servi-lo. Ele nos deu o livre-arbítrio. Por quê? Porque Ele nos quer voluntariamente. Ele quer o seu coração, porque você decidiu entregar o seu coração para Ele. Ele quer o seu louvor, porque você tem alegria em louvar o seu nome. Ele quer ver o seu trabalho na obra dEle, que você tem prazer em trabalhar na obra de Deus. Agora, trabalhar, queridos, na obra de Deus, resmungando, parem de trazer ofertas inúteis. Isso me cansa muito, isso está me ocupando demais, eu não tenho tempo para mais nada, não posso mais ver meus amigos, não posso. É oferta inútil, é oferta inútil. Nós precisamos fazer porque nós amamos ao Senhor. É interessante, quando você vai no médico, aí o médico diz assim, você tem que parar de comer isso. Eu tenho médicas aqui, está aqui a Doris, está aqui a Andréia. Você tem que parar de comer isso, você tem que tomar esse remédio, tal hora. O que a gente faz? A gente faz o que o médico mandou. Tá bom, vou parar de comer isso, eu gosto, não vou parar. Eu vou tomar esse remédio, não vou mais, porque o médico mandou. Ao médico a gente obedece. Quer ver? Você leva seu filho para a escola ou para terapeuta, aí a professora diz assim, você tem que botar ele para dormir às 8 horas. Aí a médica diz assim, ele não pode ficar cansado. Aí a terapeuta diz, ele tem que visitar os amiguinhos. Aí você obedece tudo que a terapeuta, a professora e a médica mandaram. Aí a criança não vem para a igreja porque vai ficar cansada. A criança não vem para a igreja porque tem muitos afazeres, tem que se preparar para o dia seguinte para a escola. Eu amei ouvir um amigo meu, agora recentemente na internet, pastor de uma grande igreja aqui no Rio de Janeiro, está lá, e ele diz no Reels, e é uma igreja, queridos, considerada muito moderna, e ele diz assim, você pai não traz seu filho para a igreja, por quê? Porque ele vai ficar cansado, porque a igreja é um fardo para você trazê-lo, mas você está expondo essa criança na escola a todo tipo de influência todos os dias. Uma vez por semana você traz essa criança 2 horas para a igreja e você realmente acha que essa criança vai ser instruída nos caminhos do Senhor, que vai aprender a amar a casa do Senhor? Aí ele continua dizendo, a paz aqui, não aqui na igreja, estou mencionando palavras dele, que frequenta a igreja 2 vezes, 1 vez por mês, e depois acham que seus filhos vão amar a obra do Senhor, que vão amar dê prioridade a Deus. Se é para obedecer, preste atenção, eu não vou obedecer a homens, eu vou obedecer a Deus. Queridos, eu e minha esposa já mencionou aqui, pastor Elaine foi criada indo à igreja todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Uma grande mulher de Deus, uma esposa, uma mulher linda, inteligente, elegante, mas uma grande mulher, inteligentíssima, autora de 10 livros, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, premiada já na Bienal de São Paulo como melhor autora nacional, livro já em espanhol e em breve, livro em inglês também. Mas olha só, estou dando spoiler. E ela ia para a igreja todo dia. Eu e Elaine, vou usar palavras desse pastor, somos ratos de igreja. Olha só, está vendo o pastor Tiago ali? Pastor Tiago dormia no banco da igreja. Domingo de manhã, domingo de manhã, você nem precisa vir domingo de manhã, hein?
Domingo de manhã até meio-dia, saía, almoçava, 2h30, estava de volta para o ensaio da mocidade, do coral, de tudo mais, que fosse culto, adoração a Deus, e eles estavam lá, pequenininhos, neném, primeiro ele, depois a Pamela, dormindo nos bancos da igreja, onde quer que nós fôssemos, ele iria. Não tinha essa de falar assim, não, está cansado, não, ele vai morrer, não, ele não vai ser bem formado. Acorda, queridos! Mas pior do que crianças são os adultos. São os adultos que dizem, não posso, porque eu trabalho muito árduo. Eu não posso, porque eu preciso de energia para fazer. Eu preciso de energia para servir a Deus. Sabe por quê? Um dia, eu vou acordar também, ou você, e se Deus tiver dito assim, querido, a conta dos seus dias fechou. O seu trabalho, a sua importância, o seu dinheiro, a sua fama, a sua influência, a sua patente, não vai significar nada quando nós estivermos diante da eternidade. Nós precisamos pensar sobre isso, sim. Onde é que está a qualidade da oferta do nosso tempo? A gente oferta a nossa família para Deus. As pessoas acham que é só chegar aqui e consagrar. Senhor, apresentamos o neném. Senhor, apresentamos esta criança. Presta atenção, você está dando para Deus. Olha a sua responsabilidade. Oferte a sua família, oferte seu casamento, mas viva isso de acordo com o que a palavra de Deus nos instrui a viver. Porque o nosso propósito na vida é adorar a Deus. Eu e Elaine sempre dizíamos, antes de eu querer que meu filho seja advogado, engenheiro, ou a minha filha médica ou psicóloga, eu quero que eles sejam servos de Deus. Eu quero que eles amem a Deus. Hoje, eles são tudo isso e algo mais. Tá, o pastor Tiago fala inglês fluentemente, fala espanhol, fala alemão, fez direito, fez relações internacionais, mestrado em teologia. A pastora Pamela já está no 3º mestrado dela nos Estados Unidos, engatando um doutorado, abençoada, pastores de igreja, mas foram criados na presença de Deus, oferta da nossa família para Deus. Eu digo para Deus, Deus, eu te oferto tudo. Eu não quero nada. Eu só quero chegar nos céus. Eu oferto a minha vida, meu tempo, meu dinheiro, a minha casa, a tudo que o Senhor quiser. Eu quero fazer como Abel, não como Caim. A oferta de adoração. Apresentar a oferta a Deus é uma forma de nós adorarmos a Deus. Os magos do Oriente, que não eram 3, mas chegaram até Jesus e o que é que eles fizeram? Viemos de longe dar um beijinho, né, criança? Tchucu, tchucu, que gracinha. Vamos tirar uma selfie? Se fosse hoje, né, estava lá estampado aí, 3 reis magos com Jesus, espalhado por tudo que é rede social. Eles passaram quase 2 anos procurando Jesus, levando consigo ouro, incenso e mirra, que falam, é claro, do tríplice aspecto do ministério de Jesus, que não é o âmbito da nossa pregação. Ouro, incenso e mirra, trouxeram o que eles tinham, mas vejam bem, olha, mas eu já trouxe a minha oferta, passei 2 anos longe da minha casa, procurando Jesus, passei 2 anos seguindo a estrela, o sinal, para chegar até Jesus, já vim derramar diante dele, estou de joelho. Mas a Bíblia é clara, trouxeram e abriram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Hoje, queridos, nós não podemos agir diferente disso. A gente não pode vir só na igreja, cantar louvores que a gente gosta. Esse louvor eu gosto, eu canto. Ou levantar as nossas mãos e apontá-las para o céu. Eu amo fazer isso. Amo levantar as minhas mãos para os céus. É rendição. Quando você vai nas catacumbas de Roma, eu já visitei algumas, São Calixto, São Sebastião, Santa Domitila, e são diversas as catacumbas de Roma, que é para onde os cristãos fugiam na época da perseguição dos imperadores romanos. Durante 3 séculos eles foram perseguidos. Alguns de vocês já visitaram as catacumbas ou comigo ou em viagens que fizeram sozinhos.
aquelas catacumbas escuras, hoje iluminadas por iluminação artificial, temperatura média de 14 quilômetros e quilômetros e quilômetros. Se você for sozinho, você se perde, por isso que não é permitido visita sozinho. E aí, os afrescos estão lá, naquelas paredes com afrescos de 2.000 anos, de 1.700 anos, com aquelas pessoas de mãos levantadas, erguidas, adorando a Deus. As minhas mãos eu levantarei, diz o salmista, as minhas mãos eu levantarei. Sabe por quê? Quando eu levanto as minhas mãos, eu estou dizendo, eu sou teu, Senhor, eu me rendo à tua vontade, a minha vida é uma oferta de adoração na tua presença. Mas não basta também só levantar as mãos, não basta também você se mostrar tão afinados, porque quando a oferta fala de contribuição, aí o coração faz isso. Pum! Aí a porta bate. Pum! Já estou aqui na igreja. Já levantei minhas mãos, já cantei. Oferta é adoração. Não faça da sua oferta uma oferta inútil. Deus não aceita qualquer coisa, Gênesis 4:5. Mas Deus não aceitou Caim e sua oferta. Deus trouxe, eles trouxeram a Deus ambos ofertas, todo mundo aqui oferta. E a Bíblia diz assim, Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Não tem como ele aceitar uma oferta e não aceitar a pessoa. Porque a oferta é fruto de coração, a Bíblia diz isso, corações voluntários, corações que amam ao Senhor. Deus ama aquele que dá com alegria, com sinceridade. E aí, queridos, ele não aceitou nem a oferta, nem Caim. E por isso, a Bíblia diz o seguinte, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Aí, a essência daquele homem, a essência daquela oferta transpareceu quem verdadeiramente ele era. Você certamente já deve ter ouvido isso. Crente adora isso. Aliás, crente adora falar besteira. Para Deus o que vale é a intenção. Quem já ouviu isso? Todo mundo. Todo mundo. Talvez você não levante a mão porque você mesmo anda falando essas besteiras. Que nem a sabedoria popular. E eu gosto muito de um ditado que diz assim, de boas intenções, o inferno está cheio. Mas os crentes adoram dizer, para Deus o que vale é a intenção. Queridos, essa frase é muito equivocada, me perdoem, me perdoem. A intenção de Caim era ofertar a Deus. E Deus disse assim, não aceito a sua oferta e não aceito você. Talvez o coração de Caim fosse um coração pecador. Então, por causa disso, Deus não... Não, queridos. É que Deus sabia qual era a intenção daquela oferta. Deus conhece a intenção dos nossos corações. Mas essa frase, normalmente, ela é dita por preguiça de oferecer algo melhor. Deus sabe que eu não vou abrindo a Bíblia, porque no domingo eu fico muito cansado. Ele sabe que eu tinha a intenção de ir. Ele sabe. E aí ele diz para você assim, não aceito você nem a sua oferta. Deus sabe, eu gostaria muito de trabalhar na igreja, mas eu já tenho tantos afazeres. Ele conhece a intenção do meu coração. Ele sabe que você não quer. Está justificando primeiro para você e depois para ele. A gente tem que parar achando que nós enganamos Deus, que nós podemos mentir. As pessoas não devem nem mentir umas para as outras, mas mentem. Quantas pessoas são enganosas em atitudes que parecem uma coisa e depois você vem descobrir que transparece ser outra coisa. Com Deus não é assim, Ele conhece a intenção dos nossos corações. A intenção de Caim de agradar a Deus, da forma que ele queria, não adiantou de nada. Deus rejeitou a oferta e a ele também. Deus não nos aceita da forma que nós queremos. Presta atenção. Para vir a Jesus, para vir a Deus, a gente vem da forma que a gente está.
Não importa quem você é, qual é o seu pecado, a sua idade, a sua condição social, financeira, o nível de formação que você tenha, nível cultural, você vem do jeito que você está, para virmos até Jesus. Depois que nós nos rendemos a Ele, reconhecemos a salvação por intermédio do sacrifício vicário na cruz do Calvário, a gente não permanece da forma que a gente quer. Hoje as igrejas estão cheias de pessoas que querem servir a Deus da sua própria maneira, do seu próprio, entre aspas, jeitinho. Ah, eu entendo assim, eu acho que é assim. Pega tudo isso, joga no lixo, se possível, no incinerador. É melhor incinerar isso do que incinerar a sua própria alma no inferno. Servir a Deus é algo sério. Quando for oferecer algo a Deus, mostre realmente que você o ama e está oferecendo o seu melhor. A gente vai ser o que vale a intenção. Vou no teu aniversário e vou te dizer assim, olha, é só uma lembrancinha. Aí eu te dou um fósforo. Ai, que alegria, pastor Álvaro. Você se lembrou de mim nesse fósforo. Aí eu viro as costas, podia ter trazido, nem a caixa inteira ele trouxe, podia ter trazido um acendedor automático, ele pode dar um presente melhor do que... A gente não aceita. É ou não é? A gente não aceita. E a gente quer ofertar para Deus, trazendo o que a gente acha. A oferta de Abel. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Abel, queridos, ofertou o melhor que ele tinha. Abel deu a ele o melhor. Presta atenção. Você cria gado, sabe aquele gado que é o reprodutor? Que você fala, isso aqui é a matriz de tudo que eu tenho. Eu vou guardar isso daqui. Para Deus eu escolher outro, porque esse aqui é o segredo do meu sucesso. Ele pegou aquilo e trouxe como oferta para Deus. Aquilo que você só nega a Deus, que você se recusa a dar para Deus, ele pegou e trouxe para Deus. Entregou para Deus e o Senhor aceitou com agrado. Ele não trouxe qualquer animal. A Bíblia é clara, quando você vai estudar o livro de Levíticos, quando a Bíblia fala das ofertas, diz assim, o animal tem que ser perfeito. Não servir animal cego. Ah, mas pastor, não tem outra finalidade com ele, vou levar para a igreja. Bazar. Ah, essa roupa aqui está toda arrebentada. Antes de jogar, melhor jogar fora, não vou levar para o bazar. É exatamente assim. O animal não podia ter defeito, não podia ser cego, não podia ter perna quebrada, não podia ter defeito absolutamente, tinha que ser perfeito, aquele que no mercado vale altissimamente, é o melhor para Deus, porque quem deu foi Deus. E quando eu não dou para Deus, olha para mim, quando Deus me abençoa e eu não trago para Deus, a bênção vai embora. Não pense você que eu e você somos os donos da bênção. Não somos, não. O dono da bênção se chama Jesus Cristo. Ele é o Senhor da bênção. Queria tanto ser abençoado, passar nessa universidade. Aí passar na universidade. Ai, não estou aguentando mais. Estou estudando muito. É muito longe, tem que pegar 2 ônibus. Você não queria a bênção? Aí a bênção chega na sua mão, você começa a reclamar? Ai, eu queria tanto isso. Toma, meu filho. Ai, não, agora está demais. Estou muito cansado. Estão exigindo de mim. Eu estou exaurido. É sério? Crente reclamando da bênção que recebe de Deus. Ou nós sabemos e reconhecemos com gratidão a origem das bênçãos nas nossas vidas, ou essa bênção passa. Queridos, Deus tinha prometido para o povo de Israel fartura na terra de Canaã. E quantas vezes nós vamos deparar com secas naquela terra? Tem um momento que ela fala assim, Davi olhou 3 anos e meio de seca. Por quê? Porque o povo não se submeteu às condições da bênção.
não estranha não. Você faz um financiamento que você quer uma casa nova. Ai, casa linda, ai, que bom, o banco aprovou. Aí você não paga o financiamento. Aí o que o banco vai? Me dá a casa de volta. Por quê? Porque você não cumpriu as condições para se manter naquele lugar. Com Deus nós precisamos aprender a ser disciplinados. Deus quer de nós disciplina para servi-lo, para adorá-lo. Olha que lindo! Quando Adão e Eva foram encontrados em pecado, eles perceberam que estavam nus, a Bíblia diz que eles fizeram o quê? Tentaram cobrir a sua nudez com folhas de quê? Ai, misericórdia, de parreira, misericórdia, gente, não acredito nisso. Folha de figueira, está escrito na Bíblia, folha de parreira, foi o Papa que mandou encobrir a nudez das estátuas. Vai ler história, queridos, mas antes lê a Bíblia. Está todo mundo com aquela folhinha de parreira ali, porque o Papa, ai que escândalo. Aí mandou botar folha de parreira em tudo. Você chega lá, em muitos museus ainda estão lá eles com aquelas... Aí os pintores começaram a pintar folha de parreira, aí o crente, folha de parreira. O crente acredita em cada balela? A Bíblia fala, pegou folhas de figueira, tudo bem. É planta também. E quando eles saíram do Éden, quando eles foram expulsos do Éden, o que é que Deus fez? Matou, sacrificou animal para cobri-los com a pele daqueles animais. Eram os pais de Caim e de Abel, que certamente tinham contado essa história para eles. Meus filhos, planta foi a solução humana. Sacrifício dos animais foi a solução de Deus. E aí eu estou inferindo, literalmente eu estou inferindo. Aí Caim quis trazer a solução humana. Vou levar a planta, vou levar resultado da minha agricultura. E Abel, que era um homem que tinha os ouvidos sensíveis, falou ao seu coração, eu vou levar para Deus o sacrifício do meu melhor animal, porque Deus sacrificou animais pelos meus pais, eu vou sacrificar um animal também de adoração a Deus. Será que você pode entender isso? É óbvio que isso é uma inferência minha, queridos. Mas a Bíblia mostra isso para mim e para você. A diferença das atitudes, nós precisamos imitar Deus. E eu creio que o que Abel tentou fazer foi imitar Deus na sua atitude. Efésios 5:1 diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Quem ama a Deus, imita a Deus, faz como Deus. Pastor Tiago era criança. E aí eu estou falando lá nos idos de 1988, com 2 aninhos, 89. Uma época em que todos nós pagávamos com cheque. Vocês estão lembrados? Sabe o que é cheque? Tem gente aí que nem sabe o que é cheque. Preenchia aquele cheque, um monte de cheque, não sei o que, cruzava e não sei o que, escrevia o nome atrás. E aí eu estou lá sentado no escritório fazendo um monte de cheque para fazer um monte de pagamento, né? Aí eu vejo o pastor Tiago no chão, rabiscando um papel assim. E eu pergunto, o que você está fazendo? O que você está fazendo aí com esse papel? Estou fazendo cheques. Você sabe o que é cheque? Aquilo que você faz. Porque eles só me ouviam falar, eu não estou fazendo cheques, estou fazendo cheques. Porque ele estava me imitando, eu sou o pai dele. Eu era a referência dele. Filho tem que imitar o pai. É muito comum isso. Pode reparar como as filhas passam a se vestir de forma semelhante às mães. Elas reclamam e não sei o que, tarará, tarará. Aí quando você encontra, já de mais idade, a mãe e a filha, aí você, olha lá, pode reparar na rua, o corte de cabelo é o mesmo, o jeito de se vestir é o mesmo, porque elas imitam, vocês são referências. Da mesma forma que nós temos que ser imitadores de quem? De Deus. Imite a Deus. O que Deus falaria nessa hora? Deus diria alguma coisa ou ele calaria? Deus mandaria eu dar um soco nessa pessoa ou ele mandaria eu oferecer a outra face? Deus mandaria eu entrar nessa sociedade ou ele mandaria eu ficar ausente disso? Ai, pastor, mas é muito atraente, parece que vai trazer muito dinheiro.
O que Deus faria? Deus faria o que no seu casamento? Trataria a sua esposa da mesma forma que você trata? Responderia ao seu marido da mesma forma que você responde? Agrediria os seus filhos da forma que você agride verbalmente? Mas é agressão? O que Deus faria? Deus iria uma vez por mês só na própria casa dele? Deus não teria saudade da própria casa dele? Ou seja, de estar na igreja? Nós precisamos imitar a Deus como filhos amados. Vocês já perceberam que Enoque, querido, já foi arrebatado, já está no céu, porque não vai nem tempo de eu passar por ele. Vocês já perceberam que ele já foi arrebatado. Mas eu preciso terminar, Abel. Nós precisamos apresentar a Deus, queridos, o que Ele quer e não o que nós queremos. É difícil. Não estou dizendo que é fácil, não. A gente negar o nosso próprio eu, a gente abdicar da nossa inteligência, abrir mão do nosso racional, negligenciar a nossa, entre aspas, competência para fazer aquilo que Deus quer, mas foi exatamente isso que Abel fez. Ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Seja aquilo que Deus quer que você seja. A sociedade cobra hoje dos jovens. Você tem que ser assim, você tem que ser moderno. Tem que beber, tem que fumar, tem que ir para rave. Você tem que fazer muito sexo, tem que ficar com um monte de gente para que a gente possa aceitar você. Você tem que ser, e eu também como Abel, diga: não, eu vou ser o que Deus quer que eu seja, porque eu quero ser agradável a Ele. Nós vivemos uma época em que todo mundo leva vantagem de todo mundo. Nesse país, depois que inventaram a tal da propaganda da lei de Gerson, vocês lembram, mais antigos aqui, lembram da lei de Gerson? Que ele dizia no final da propaganda, ele dizia o quê? Eu gosto de levar vantagem em tudo. Era o Gerson, jogador da seleção de 1970. Aí depois disso, eu gosto de levar vantagem em tudo. Brasileiro aprendeu. Brasileiro quer levar vantagem, ele abre uma empresa hoje, não importa o que seja, ele quer ter lucro amanhã, então ele vai tirar o máximo que ele puder, porque ele quer ter lucro amanhã. Americano investe para ter lucro depois de 3 anos. Mas brasileiro é esperto. E crente também é assim. Crente quer levar vantagem em tudo. De Deus nós não levamos vantagem. Não há como enganarmos a Deus. Nós precisamos apresentar a Ele o que Ele quer. Álvaro, eu quero um homem obediente, então eis-me aqui, Senhor. Mas ser obediente significa que você não vai mais fazer isso, não vai mais nesse lugar. Ai, não vou nesse lugar. Não, não vai. Você vai abrir mão dessa pessoa. Mas eu gostava tanto dessa pessoa. Ela te leva para perto de mim ou me afasta de você? Ela me leva para longe do Senhor. Você vai aprender, não, você não vai ler mais essas coisas que você lia antes, você não vai pensar mais dessa forma que você pensava antes, você não vai agir como você era, você é nova criatura e todas as coisas se fazem novas. Nós precisamos ser como Abel, agradando a Deus. O mundo hoje está assim de Caim. Caim era filho de Adão e Eva, que conheciam Deus de uma forma que eles conversavam. A Bíblia fala, Adão conversava com Deus. E aí, Adão, como é que foi seu dia? Deus, hoje foi bem legal. Dei nome para um monte de animal, não sei o quê, o nome desse aqui e tal. Aí Deus, criativo, você, iam bater papo. É claro que eles ensinaram a seus filhos ter temor a Deus, tanto que ensinaram que ambos vieram. Caim não disse assim, não vou dar oferta. Ele não disse isso. Ele disse, eu também vou trazer a minha oferta. Hoje, queridos, as igrejas estão cheias de Abel, mas também cheias de Caim. Pessoas que querem fazer da sua própria maneira. Faça o que eu quiser, eu vou ser salvo. Se você não se arrepender, não vai não. Mas e a graça? A graça alcança ao arrependido. Mas eu sou escolhido. Escolhido, queridos, toda a humanidade foi. Deus amou o mundo de tal maneira.
Mas nós é que decidimos. Quem crê em Jesus Cristo será salvo. Quem não crê já está condenado. Aí nós criamos um evangelho. Eu estou num grupo de pastores, eu acho até que eu vou sair desse grupo. Eu recebo tanto absurdo, que um fica surpreso com o que vê e manda para todo mundo. E eu vou ficando, meu Deus, o que é isso? Que mundo é esse? E aí vendo um garoto, um pastor jovem, super moderno, up to date, excelente aparência, parece até galã de novela da Globo, falando para uma plateia imensa. Ele é pregador coach, pregador coach. Daqueles que vão pregar o evangelho que você quer ouvir. Eu não vim aqui dizer o que Deus quer que eu diga. Eu vim aqui falar o que você quer ouvir. Eu não vim aqui confrontar você com a Bíblia. Eu vim aqui para agradar o seu ego. Aí ele diz assim, se você souber o nome, não diga, por favor. Nós não somos inferiores a Deus. Aí eu já fez assim, nós somos iguais a Deus. Por quê? Porque eu e você somos filhos do sêmen de Deus. Aí a plateia... Onde é que está na Bíblia? Me mostra. Por misericórdia. Por misericórdia. Graças a Deus, ninguém da igreja veio pedir para eu explicar. Depois dessa também, ninguém vai pedir para eu explicar também. As pessoas vão ao delírio. Filhos do sêmen de Deus. O que é isso? Que loucura é essa? Que tempos complexos, difíceis são esses que nós estamos vivendo? E eu fico assustado, queridos, a despeito da minha idade, como as pessoas são volúveis. Como as pessoas se deixam corromper pela mentira, porque agrada os seus corações. Eu não tenho que agradar meu coração, eu tenho que agradar a Deus. Meu coração não me leva para o céu. Quem me leva para o céu é Jesus Cristo. O mundo está repleto de Caim, homens que querem adorar a Deus da forma que lhes for conveniente, que querem servir a Deus conforme as suas próprias vontades, não fazer o que Deus determina, mas fazer aquilo que seus corações determinam. Sejamos como Abel, que ofereceu um sacrifício pela fé que tinha em Deus, como nos ensina o autor do livro de Hebreus. Versículo que nós já lemos aqui, pela fé. Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Pela fé foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Abel foi reconhecido como justo. Deus aprovou as ofertas de Abel. Que nós possamos ser aprovados por Deus também. Qual é a aprovação que você busca? Todo mundo quer ser aprovado pelo chefe. Não, porque o chefe pode dar uma promoção, o chefe pode me dar um aumento, o chefe pode me dar uma licença. Jorge, como você, eu fui militar, oficial superior. Jorge é coronel da reserva da reserva há muito tempo, né? É só olhar para ele que vocês perceberam que ele não voa há muito tempo. Que bom que ele estava assim, não ouvi, não perdeu nada. E o militarismo é lindo, mas uma das coisas terríveis no militarismo é que todo superior se acha mais inteligente, mais bonito, mais competente, sabe de tudo. Aí você é tenente, aí tem o primeiro tenente que manda em você, porque eu sei, eu sou mais inteligente. Aí tem o capitão que manda no tenente. Aí vem o major que manda no capitão. Aí vem o tenente-coronel que manda no major. Um sabe mais que o outro. Todo mundo é lindo. Quanto mais antigo fica, mais lindo se torna. Mais inteligente. Por quê, queridos? Porque nós, seres humanos, somos assim. E aí, os subordinados concordam. Uma vez me disseram assim, você nunca vai ser almirante. Eu falei, por quê? Porque você não puxa o saco dos outros. Você não busca a aprovação dos superiores. Eu falei, não busco mesmo não. Nunca busquei. Está aqui minha esposa que é testemunha. Nunca busquei a aprovação de ninguém. Não sou candidato a cargo político nenhum.
A aprovação que eu busco é a de Deus. Aquilo que Deus quer de mim, eu vou me esforçar. Às vezes eu não consigo. E sei que a minha intenção não é suficiente. Mas eu vou melhorar, até que eu consiga colocar diante de Deus aquilo que Ele quer que eu coloque. Qual a aceitação que você quer ter? Responde para mim. Eu queria que meus colegas de trabalho me aceitassem. É? O que você tem que fazer? Eu tenho que sair para beber com eles, eu tenho que sair para night com eles, eu tenho que dormir com uma outra do trabalho. Qual a aceitação que você quer ter? Dos meus familiares. Ai, pastor, eu amo tanto os meus familiares. Mas eles disseram que enquanto eu estiver na igreja, porque eles só programam churrasco para domingo. Família é assim, que família que não está na igreja, só programa churrasco, aniversário, tudo para o domingo no horário do culto. E você, que desculpe-me, não é inteligente? Vai, é minha família, eu tenho que ir. Não tem que ir. Pastor, você está pregando dissensão familiar? Não, queridos. Eu estou pregando que nós somos Abel e não Caim. Nós agradamos primeiro a Deus. Paulo escreveu sobre isso. Mais me importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Me passa uma mensagem assim: domingo vai ter almoço, não sei o que. Eu falei: bom almoço, você não vai vir? Não, por quê? Porque eu estou na igreja. Mas agora na Páscoa teve não sei o que. Não, porque eu estou na igreja. Mas agora é aniversário da sua não sei o que. Não, porque eu estou na igreja. Porque é sempre no dia da igreja. Domingo, a palavra domingo significa Dominus Dei, dia do Senhor. Se você não dá quinta para Jesus, pelo menos, queridos, assuma, domingo pertence ao Senhor. Nós precisamos ser como Abel. Por quê? Porque o exemplo dele, milhares de anos depois, continua falando a mim e ao seu coração que ele foi um homem que agradou a Deus. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.